Ok, meus irmãos, bom dia. Vamos aqui à nossa segunda aula da disciplina Pilares da Fé Reformada. Essa disciplina que está em seu início, né? Nós tivemos apenas uma aula até agora, foi ministrada pelo pastor Elivando, onde foi feita uma introdução de toda a disciplina, do programa da disciplina, e uma contextualização histórica do movimento da Reforma Protestante, onde nós vimos também como a sã doutrina e a teologia que foi ali resgatada na Reforma, ela foi sistematizada posteriormente, ela foi organizada posteriormente na forma desses 5 lemas da Reforma, né, os 5 solas da Reforma Protestante, e também nas chamadas doutrinas da graça, ou nos 5 pontos do calvinismo. Então, essa é a estrutura geral dessa disciplina, né? Nós veremos na primeira parte os 5 solas da Reforma Protestante e finalizaremos, né, na segunda metade com as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. E um dos objetivos dessa disciplina é nivelar a igreja nessas questões fundamentais relacionadas às bases de sustentação da fé evangélica. Algo, irmãos, que nós precisamos perceber que naturalmente faz parte da nossa identidade, algo que naturalmente faz parte daquilo que somos como igreja local, daquilo que somos como igreja batista reformada em Russas e que, portanto, molda a forma como nós vivemos o ser igreja, molda a forma como nós vivemos como igreja do Senhor. E é por isso que, desde já, eu peço aos irmãos que, ao longo de todas essas aulas, os irmãos busquem, ao longo das aulas, exercitar essa percepção de conexão entre a sã doutrina, entre a teologia que foi resgatada ali na Reforma, que foi resumida por meio dos 5 solas, com a conexão disso com a vida prática da igreja, com aquilo, com as implicações que esse resgate, com as implicações que a sã doutrina e essa teologia ela traz para a vida prática da igreja. Um outro objetivo dessa disciplina é que os irmãos que fazem parte do celeiro ministerial, eles possam colocar em prática aquilo que estão vivenciando, né, e possam também aí ser instrumentos de edificação para a igreja. Então, a realização dessa disciplina é do celeiro ministerial dessa igreja. Muitos historiadores, irmãos, não somente cristãos, mas muitos historiadores, eles avaliam e afirmam que a Reforma Protestante foi um dos eventos mais importantes que esse mundo já viu, ficando atrás somente da inauguração do próprio cristianismo. E, de fato, embora esse movimento tenha sido um movimento de cunho teológico, né, que buscava um resgate teológico, como nós já vimos e ainda veremos um pouco ainda hoje, os efeitos da reforma, os efeitos de todo esse movimento alcançaram toda a humanidade e alcançaram diversos aspectos da humanidade. Nessa figura que os irmãos veem, nessa foto, nós temos aí o Muro dos Reformadores, algo que o pastor citou na primeira aula, que chamado também de Monumento Internacional da Reforma, que fica em Genebra, na Suíça. Nessa foto, de parte desse muro, nós vemos aí 4 importantes reformadores, da esquerda para a direita, Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox. E também é neste muro que fica a divisa de Genebra, que foi citada também na primeira aula, que é um dos lemas principais, um dos motes principais da reforma, né? O post tenebras lux, depois das trevas, luz. Após séculos de escuridão, onde a palavra estava ali aprisionada, veio a luz por meio da reforma. Mas para entendermos melhor esse movimento, como se deu esse movimento e como esses slogans, esses solas da reforma impactam a nossa vida, nós precisamos entender também o contexto em que ele surgiu, se desenvolveu e então eclodiu. Na primeira aula nós tivemos essa contextualização feita pelo pastor Elivando, como os irmãos viram, e eu gostaria simplesmente de trazer alguns pontos de lembrança acerca daquilo que nós precisamos ter em mente para que nos próximos slides
a gente possa entender melhor essas conexões e entender melhor o que significa o sola escritura, que é a nossa aula de hoje, quais são as consequências dele e o nosso objetivo dessa aula. Então, o contexto onde a reforma se desenvolveu e eclodiu é o contexto da própria Idade Média, como os irmãos já viram, a Idade das Trevas. E existem alguns pontos que precisam ficar claros em relação a esse contexto, a questões principais que estão intrinsecamente ligadas a esse contexto. O primeiro que eu trago aqui para os irmãos é o crescimento da Igreja Católica Apostólica Romana, né, a IK, um grande crescimento em poder e em corrupção. Para os irmãos terem uma ideia, os historiadores que buscam interpretar esse período da história, o período da Idade Média, eles dificilmente conseguem separar o contexto religioso da época, o contexto da Igreja Romana da época, com o contexto da própria época, com o contexto do Estado, o contexto do poderio que ali se desenvolvia, porque existia uma relação muito próxima, né, entre Igreja e Estado. A Igreja dominava ali, a Igreja dominava a Europa como um todo. A Igreja ela tinha um poder de levantar e de derrubar reis. Então foi um período de intenso crescimento do poder da Igreja Católica Apostólica Romana, mas também da corrupção em seu meio. Então, ao mesmo tempo em que ela crescia em poder, ela também se afastava da sã doutrina, ela também era corrompida e se corrompia, e isso ficava cada vez mais nítido para aqueles que não concordavam, né, que não faziam parte dessa mesma linha de pensamento. Um outro ponto que precisa ser lembrado e que está conectado também com o primeiro é que esse período foi um período de ignorância teológica e ignorância de uma forma geral em relação ao conhecimento clássico, aos conhecimentos clássicos. Então, obviamente, essa ignorância teológica, esse analfabetismo bíblico, ele contribuía intensamente para o primeiro ponto do contexto. Contribuía intensamente para esse crescimento em corrupção da ICAR, da Igreja Romana. E é interessante perceber, irmãos, os irmãos devem lembrar, o pastor comentando sobre isso na primeira aula, é importante perceber a soberania de Deus conduzindo todas as coisas em meio a esse período, porque foi em meio a esse período de ignorância teológica que um movimento humanista surgiu, né, um movimento da Renascença, e em meio a esse movimento humanista, aqueles que buscavam um retorno aos clássicos, um retorno à cultura greco-romana, eles também influenciaram aqueles que seriam os reformadores, de maneira que esses também retornassem aos clássicos, retornassem às línguas originais, retornassem às escrituras e também aos escritos clássicos dos pais da igreja, de maneira que fossem então conduzidos a combater essa corrupção que crescia também na igreja. Então o Senhor, por meio de um movimento humanista, né, como foi a Renascença, que voltava e centrado no homem, o Senhor conduziu tudo isso para que a reforma também acontecesse. Um terceiro ponto que devemos lembrar, importantíssimo, é que esse período foi um período de intenso sofrimento e de uma profunda crise de salvação por parte da população da Europa que viveu aquilo ali. Porque foi um período em que as pessoas ansiavam por respostas que atendessem as suas dúvidas, os seus anseios que aconteciam diante da morte que era iminente. Então ali muitos morriam por conta das guerras, muitos morriam por conta de doenças. Aqui nós temos duas figuras que ilustram isso. A primeira é uma pintura que trata das cruzadas, né, que aconteceram na época medieval. As cruzadas acabaram próximo ali do final do século XIII, mas influenciaram ainda a população por conta das perdas, das questões econômicas. Então era um motivo sim que trazia ali esse sofrimento, mas talvez o ponto mais destacado desse período em relação a esse sofrimento é o da peste negra que acometeu ali a Europa, dizimando cerca de 1/3 da população europeia nesse período. Então as pessoas elas buscavam um entendimento sobre a salvação e buscavam
uma escapatória para a morte, só que buscavam isso sem o conhecimento teológico, sem o conhecimento bíblico necessário. A ignorância teológica, juntamente com esses anseios, né, por conta do sofrimento, eles conduziam ainda mais a essa corrupção e esse crescimento em corrupção da igreja romana. É daí, por exemplo, que surgiram questões como a venda de indulgências, que acabaram eclodindo ali, né, sendo um ponto ali que conduziu à reforma. Essa figura é de um médico, né, da peste negra. Eles utilizavam essas máscaras, não era para assustar os pacientes, não era porque esse bico permitia que ervas aromáticas ficassem ali próximos do nariz do médico e diminuísse o odor daqueles que eles estavam tratando. Então era por isso que tinha essa máscara característica aí. Esse, irmãos, então é o contexto em que, em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero, ele fixa ali as suas 95 teses, sendo ali um marco para a reforma protestante. Após esse dia, muitas questões aconteceram ainda. Lutero ele foi perseguido, Lutero ele foi excomungado, né, da igreja romana. Mas existe um ponto específico que eu gostaria de trazer aos irmãos aqui, acerca desse desenrolar da reforma. Cerca aí de 4 anos depois, um pouco menos que isso, aconteceu a chamada Dieta de Worms, né? A dieta é uma assembleia que a igreja romana fez na cidade de Worms, na Alemanha, e que tinha como intuito, de alguma forma, oferecer a Lutero a possibilidade de se retratar, a possibilidade de voltar atrás, de negar aquilo que ele tinha proposto lá nas suas 95 teses, de esquecer aquilo, de se desculpar com a igreja e então ser menos penalizado por conta das suas ações. Então essa assembleia, essa dieta aconteceu de janeiro até maio de 1521, mas somente em maio aconteceu esse encontro final, onde foram colocadas na mesa ali os escritos de Lutero, as suas teses e outros escritos, e então foi dada a ele a possibilidade de se retratar, de negar tudo aquilo, para que ele pudesse ser menos penalizado por seus atos. Lutero pediu um dia para pensar em como responder a isso que foi proposto a ele, e então ele respondeu da seguinte maneira. Eu trouxe aqui a citação direta, assim como ele respondeu. Olha o que Lutero disse: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Lutero aqui estava bradando o princípio do sola escritura em meio a essa resposta que ele estava dando à igreja romana naquele período. Após isso, irmãos, Lutero foi condenado à morte e ele recebeu um indulto de 21 dias para que pudesse colocar a casa em ordem depois ser executado. Não foi o que aconteceu, né? Nós sabemos que a história foi diferente naquele período, né? Alguns dos seus amigos o raptaram e deixaram preso 8 meses para que ele... Foi nesse período, inclusive, que ele fez a primeira tradução da Bíblia. Mas foi assim que se desenrolou todo esse período onde a teologia que foi ali manifestada foi resumida nesses 5 solas que nós veremos aqui. Os 5 solas da Reforma, então, sintetizam os gritos de guerra dos reformadores, daqueles que se levantaram como luzeiros ali, contra os abusos e corrupções da Igreja Romana. São chamados de slogans ou lemas da Reforma Protestante. Eles organizam e sumarizam toda a teologia desenvolvida naquele período. Nós temos aqui os 5 solas, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. E hoje nós veremos o primeiro destes, que é o sola Escritura, somente a Escritura. O que significa, então, irmãos, sola
Escritura. O que significa somente a Escritura? De acordo com o Bledsoe, 2022, Bledsoe é aquele pastor que estava na Fiel, autor daquele livro Igreja Regenerada, que o Hamilton até tirou uma foto, quase que eu trazer uma foto aqui deles dois, né, para ilustrar quem era. Mas e é nesse livro, que é maravilhoso, sobre da Igreja Regenerada, que ele faz essa citação sobre o Sola Escritura e sobre a Reforma. Tem 2 capítulos que tratam sobre isso. E nesse livro ele define que o Sola Escritura, que o somente a Escritura, simboliza, sintetiza o que é chamado de princípio formal do movimento da Reforma. Olha o que Bledsoe descreve ali. Essa expressão sintetiza a base fundamental e o ponto de partida hermenêutico, ou seja, o ponto de partida interpretativo da Escritura, que levou à possibilidade de restaurar a essência do Evangelho e da Igreja. Embora a Reforma tenha marcado as diferentes esferas da sociedade, como nós já vimos, né, a esfera política, cultural, econômica, a Reforma Protestante, irmãos, ela foi dirigida aos fundamentos teológicos da Igreja. A sua principal preocupação era com a sã doutrina, conforme afirmada na Escritura Sagrada, algo que aconteceu de maneira diferente entre os pré-reformadores. John Hus e Wycliffe, quando eles combateram a igreja naquele período, eles não combateram diretamente a sã doutrina, mas os efeitos morais e éticos da sã doutrina que geravam a corrupção na igreja. Lutero e os demais reformadores, de maneira diferente, eles atuaram, o seu grito era em direção aos fundamentos teológicos da igreja, ao retorno da sã doutrina, e é por isso que não poderia ter outro fundamento inicial senão sola Escritura, somente a Escritura. Pastor Franklin Ferreira, em seu livro Pilares da Fé Reformada, ele faz a citação de um outro autor, o Philip Watson, que é um autor que escreveu um livro interpretando a teologia dos reformadores e a teologia reformada, e ele diz o seguinte nesse seu livro, Pastor Franklin Ferreira, né? Desse modo, como Philip Watson argumenta, a reforma não foi apenas um protesto contra as degradações religiosas e práticas da igreja medieval. E eu faço aqui, chamo a atenção dos irmãos, essa aqui não está na citação dele, a venda de indulgências era apenas um sintoma dessa doença. A venda de indulgências era um exemplo da corrupção que acontecia na igreja romana, e muitas atrocidades estavam presentes e de forma cada vez mais sem pudor em meio à igreja. A reforma não foi apenas um protesto contra as degradações religiosas e práticas da igreja medieval, mas fundamentalmente um ataque contra a doutrina corrompida e não apenas a vida corrompida atacada por reformadores anteriores, os pré-reformadores. A reforma do século XVI foi uma contenda a favor da doutrina correta. E aqui, irmãos, eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, do contexto que nós vimos alguns slides atrás e da soberania do Senhor conduzindo tudo isso. Porque de onde veio essa convicção? Como essa convicção da importância da sã doutrina e da necessidade de reformar a sã doutrina na igreja antes de qualquer outra coisa, como essa convicção ela foi forjada nos reformadores, como Lutero, João Calvino, o Philip Melanchthon, né, que era ali companheiro de batalha de Lutero, o Urux Zwinglio. Como foi forjada essa convicção neles? Por meio desse movimento de retorno aos clássicos, de retorno aos originais da Escritura, de retorno aos pais da igreja, influenciado pelo Renascimento europeu, um movimento humanista, mas que o Senhor conduziu para que fosse um instrumento também ali de renascimento, né, de restauração da igreja. O que significa sola Escritura? Sola Escritura, somente as Escrituras, significa que as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles são a fonte e a autoridade final, única e suficiente para a doutrina e para a piedade. É interessante, irmãos, os irmãos devem lembrar, eu vou já falar um pouco da relação do sola Escritura com a confessionalidade, né, rapidamente, mas é importante lembrar que a primeira frase do primeiro parágrafo do primeiro capítulo da nossa
Confissão de Fé Batista de 1689, trata exatamente dessa exposição do Sola Escritura, né? A Sagrada Escritura é a única correta, suficiente regra de fé e de conhecimento da salvação. É isso é assim que inicia a nossa confissão de fé. Mas para entendermos um pouco melhor sobre o significado do Sola Escritura e a abrangência desse termo, eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas implicações importantes que estão contidas no Sola Escritura, que fazem parte dessa síntese ali do somente a Escritura. São implicações que complementam, que estão ali inseridas, né, diretamente nesse termo, nesse slogan. A primeira dessas implicações é que as Escrituras são de origem divina, as Escrituras são divinas. Por isso, somente a Escritura, porque ela tem origem divina. Nós temos aqui alguns textos, peço aos irmãos que abram aí em 2 Timóteo 3,16 e em Gálatas 1, do versículo 11 ao 12. 2 Pedro nós já lemos, também um texto maravilhoso que trata sobre isso, né? Mas, por favor, alguém leia aí, por favor, 2 Timóteo 3,16 e outro Gálatas 1, 11 e 12. Toda Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Os reformadores diziam que era o hálito de Deus conduzindo os santos homens, né, a então registrarem ali a vontade de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Gálatas 1, versículos 11 e 12, diz o quê? Façam-nos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, que eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Deus. Interessante, irmãos, como Paulo aqui, ele tem ciência de que quando ele está escrevendo ali essa carta, essa epístola, ele está sendo um instrumento para registro, né, para manifestação da palavra de Deus. E aqui ele faz também essa equiparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. As Escrituras são divinas, por isso somente a Escritura. Esse conceito, esse entendimento também foi resumido em uma expressão muito utilizada pelos reformadores, que era chamada de Vox Dei, a voz de Deus. As Escrituras, e somente as Escrituras, não a voz do Papa, não a voz da tradição e dos editos e bulas papais, não a voz do concílio das igrejas, somente a Escritura é a voz de Deus. Quando a Escritura é pregada fielmente, então Deus está falando, Deus fala. Irmãos, essa é uma aplicação direta desse entendimento do somente Escritura, né? E que os reformadores fizeram e que nós precisamos fazer também, né? Isso deve moldar a nossa postura diante da palavra de Deus, seja nas devoções pessoais, obviamente, mas principalmente em meio à pregação da palavra. Uma vez que a palavra está sendo fielmente pregada, Deus ali está falando por meio da palavra, utilizando o instrumento do homem, mas não é o homem que tem autoridade em si para manifestar a voz de Deus. A sua autoridade, ela está relacionada, ela está submissa à palavra de Deus. Nós precisamos lembrar disso constantemente. Outra implicação, né, importante que está contida no Sola Escritura é a autoridade suprema e final das Escrituras. Isso vem por conta das Escrituras serem inerrantes, elas não contêm erros, e também serem infalíveis, elas não erram, não cometem erros. Tem um trecho aqui do Evangelho segundo João, João 10, 35, que é bem interessante. Alguém abre, por favor, em João 10. Nós vamos ler
um versículo antes e depois do 35, para entendermos melhor, mas aqui o Senhor Jesus Cristo ele está em uma contenda com os escribas que estão acusando ele de blasfêmia, querem apedrejá-lo porque por conta dele ser ali colocado como filho de Deus, e o Senhor responde de maneira irônica ali a eles, mas mostra ali o claro entendimento da inerrância das Escrituras. Alguém lê aí João 10, do versículo 34 ao 36, por favor. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, que a Escritura não pode falhar. 36 também, por favor. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. É interessante, irmãos, que aqui o Senhor Jesus ele está utilizando, ele está citando o Salmo 82 e está mostrando aos seus adversários a interpretação desse Salmo, onde os juízes da época ali, que se apresentavam como divindades, mas que julgavam erroneamente, se apresentavam como autoridades, mas julgavam, né, de maneira errônea. E mesmo em meio a essa passagem, né, que trata dos juízes que julgavam injustamente, o Senhor Jesus, ali, de maneira irônica, ali com aqueles que estavam se opondo a ele, ele lembra que as Escrituras não erram, que não há erro nas Escrituras, que elas são inerrantes. E por que o Senhor tinha convicção disso, tinha confiança que não havia erro na Escritura? Porque ele sabia que o texto havia sido inspirado pelo próprio Deus. Era a voz de Deus. Outra implicação é que as Escrituras são suficientes. O que é que quer dizer que as Escrituras são suficientes? Que elas contêm tudo que nós precisamos saber para alcançarmos o propósito para o qual nós somos chamados, para vivermos para a glória de Deus e para recebermos a vida eterna. A sabedoria bíblica, a palavra de Deus, ela é suficiente e ela é aplicável a todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos, seja de maneira direta, por meio de ensinos diretos ou por meio de princípios que são estabelecidos, a palavra de Deus, a Escritura, é suficiente para nos conduzir acerca de tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. Elas são os óculos que nos permitem enxergar a verdade de Deus que está ali preservada na criação. É por isso, irmãos, e nós já ouvimos isso várias vezes, é por isso que não existe restrição ao pastoreio em nossa vida. É por isso que não existem áreas em que a igreja e o pastoreio, por meio da Santa Palavra, não podem tocar. Porque tudo aquilo que está relacionado à nossa vida, no propósito que recebemos de dar glória a Deus, de glorificarmos a Deus e de, então, caminharmos para a vida eterna, tudo isso está sabiamente definido nas Escrituras. Interessante, percebendo que as Escrituras como os óculos que permitem enxergar a vontade de Deus, né, e a verdade de Deus preservada na criação. Eu lembrei de Daniel, nós vamos em breve iniciar Daniel. No primeiro capítulo de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele manda escolher, né, jovens que fossem bonitos, inteligentes, já capacitados em sabedoria, e então eles os coloca ali na escola da Babilônia, né, uma escola para que eles fossem ali, aprendessem da cultura e da sabedoria babilônica, que tinha uma série de coisa ruim também, né? O que acontece no final do capítulo 1? Quando eles são apresentados diante do rei Nabucodonosor, ele os encontra, aqueles jovens, 10 vezes mais sábios que os demais jovens de outros povos, de outras nações. Por que isso? Não foi por conta da alimentação lá dos vegetais e da água, não. Foi porque aqueles jovens eles já haviam sido instruídos na sabedoria da Escritura. Eles já tinham os óculos que permitiam ver a verdade de Deus onde quer que eles olhassem. Então, eles filtravam aquilo que não deveria ser aproveitado, mas aquilo que era a verdade de Deus, eles conseguiam entender muito melhor que os demais. É interessante perceber isso. Outra característica, outra implicação é que as Escrituras são claras. Mateus 11, 25 a 27. Alguém, por favor, abre esse texto. As Escrituras, irmãos, embora possuam textos difíceis, embora possuam porções difíceis,
a sua mensagem central, o propósito para o qual ela foi determinada, ela foi escrita, ela pode ser compreendida por todo aquele que o Senhor conduz por meio do Santo Espírito. A ideia aqui é perceber que não existem categorias de pessoas distintas que podem ou não, que precisam de uma gnose, né, de um conhecimento especial para então entender as Escrituras. Mateus 11, 25 a 27. O que é que nós temos aí? Tu, Senhor, revelastes aos pequeninos. As Escrituras são claras. Por isso, só a Escritura, somente a Escritura. Outra implicação que foi direta, né, que vem direto ali da Reforma e do Sola Escritura, é que as Escrituras interpretam a si mesmas. Não é a autoridade do Papa que tem o poder de interpretar a Escritura. Não é qualquer outra pessoa que foi dado a este o privilégio único de interpretar a Escritura. Não, as Escrituras interpretam a si mesmas. Os textos mais claros, os textos que estão melhor posicionados em relação ao progresso da revelação, lançam luz sobre textos mais obscuros, de maneira que a Escritura possa, assim, ser compreendida. Isso foi chamado também de analogia da fé, e veio também da Reforma, e foi uma arma intensamente utilizada de combate à falsa autoridade da Igreja Romana. Um último ponto é que as Escrituras revelam a Jesus e a salvação. São as Escrituras que revelam. João 5,39, o Senhor diz que as Escrituras dão testemunho de mim. O Senhor Jesus está falando dele. Em Romanos 10,17, que foi um texto intensamente utilizado pelos reformadores, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. São as Escrituras que revelam o Salvador e a salvação. São as Escrituras que manifestam o plano de redenção e que permitem, que fornecem as respostas aos anseios de salvação. Não outros. Não existem outros que façam isso. Somente as Escrituras revelam ao Senhor Jesus Cristo e revelam a salvação. Diante disso, irmãos, nós não podemos também de perceber algo que é importantíssimo. Sola Escritura, ou somente a Escritura, não quer dizer nuda Escritura, que era um outro termo latim que significava sem auxílio, desacompanhada. Existe um movimento, né, que aconteceu inclusive no período da Reforma, da ala mais radical da Reforma, e que também nos fundamentalistas do século XX, né, de apartar-se de confissões, de credos, como se seguir o sola Escritura implicasse em não utilizar qualquer outro auxílio para a Sagrada Escritura ou para a caminhada em fé, né? Sola Escritura não significa nuda Escritura, não significa sem auxílio de qualquer outra ferramenta. Os reformadores entendiam muito bem, e entendiam que a Bíblia, a Escritura, ela possuía primazia acerca de toda e qualquer discussão, né, da fé, mas que ela poderia sim ser acompanhada de confissões, de instrumentos que nos permitissem organizar e resumir aquilo que nós cremos. E foi isso que foi feito nas confissões de fé tradicionais, né? Obviamente, quando houvesse qualquer desarmonia entre a Bíblia e aquela confissão e aquilo que está sendo escrito, a Bíblia ela tem prioridade, obviamente. Mas isso não quer dizer que nós não podemos lançar mão, né? Inclusive, esse é um ponto importantíssimo, nós já vimos algumas vezes. Todos possuem uma confissão de fé.
A questão é que nem todos apresentam essa confissão de maneira que ela possa ser questionada. O sola escritura, então, permite que você, diante de uma confissão de fé, você possa questionar essa confissão acerca da escritura, isso sem nenhum problema. Ok? Até aí, irmãos, alguma pergunta? Senão vamos avançar aqui, né? Vimos o que significa o sola escritura, o que significa somente a escritura. Agora veremos também o que o sola escritura combate, o que esse lema, esse slogan combate. Como nós vimos, como foi visto na primeira aula, o ponto de ruptura dos reformadores não era a autoridade em si das escrituras, mas a exclusividade das escrituras. Não é que a igreja romana não considerasse a escritura como tendo autoridade. A questão era que ela colocava outras fontes de autoridade do lado da escritura. A ICA defendia e ainda defende hoje 3 fontes autoritativas para sua prática e governo. 3 fontes de autoridade. Além da escritura sagrada, a tradição sagrada e o magistério. Tradição e magistério são muito próximos. Tanto é que muitos autores acabam citando apenas a tradição. Mas existe um aspecto um pouquinho peculiar que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Em relação à tradição sagrada, a Igreja Romana ela trazia como justificativa que assim como os apóstolos guiaram divinamente os discípulos e a igreja por meio de seus escritos e instruções orais, o Papa e os concílios interpretam, clareiam e aplicam aquilo que Cristo e os primeiros apóstolos instruíram. De maneira que a tradição, os editos, as bulas, os concílios, os decretos, eles constituem sim a palavra de Deus viva que avança no decorrer da história. Dessa forma, o resultado disso é que a tradição é também revelação divina. Esse é o entendimento da Igreja Romana na época da Reforma e ainda é hoje. A outra fonte, o magistério, está muito ligada à tradição, mas ela trata diretamente do encargo de quem deve interpretar autenticamente a palavra de Deus. Sendo assim, esse encargo foi dado somente ao Papa, de acordo com a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, e aos seus bispos que estão em comunhão com ele. Ou seja, em alguma divergência, em alguma situação em que é preciso buscar mais luz, aqueles que têm autoridade para fazer isso, de acordo com esse entendimento, é o Papa e os bispos em comunhão com eles. Isso ficou resumido, sintetizado na história da Igreja Católica Romana como o banco de 3 pernas. Essa é a imagem. Sem uma das pernas, o banco não fica de pé. Sem a tradição, o banco não fica de pé. Sem a autenticidade do Papa e dos seus bispos interpretando, trazendo a verdadeira intenção e significado das Escrituras, esse banco não fica de pé. Se nós olharmos e lembrarmos daquelas implicações que nós vimos agora há pouco, né, do sola escritura, daquilo que está contido no sola escritura, nós conseguimos enxergar bem esse combate dos reformadores e esse combate resumido ali no sola escritura. As escrituras sagradas são divinas, portanto, são a voz de Deus. Logo, não precisa de outra voz. A voz não é a voz do Papa, não é a voz dos concílios que tem autoridade superior a ela. A autoridade suprema e final são das Escrituras, porque elas são inerrantes e infalíveis. Elas são suficientes, elas não precisam ser acrescentadas pela tradição. Elas não precisam de editos ou de bulas que permitam que o propósito que foi dada à igreja seja cumprido, de glorificar a Deus e de conduzir à salvação. Elas são claras, elas não precisam de alguém que se coloca como a única fonte de interpretação da Escritura. Ela mesma se interpreta. Elas
também revelam e são o único caminho de revelação do Senhor Jesus Cristo e da salvação. Tudo isso, irmãos, pode ser visto nesse combate que é promovido pelo Sola Escritura e pelos demais slogans, como nós veremos nas próximas aulas. Qual é, então, o perigo de não adotar o Sola Escritura? Quais são os perigos que surgem quando uma igreja não atenta para somente as Escrituras? Muitas consequências trágicas surgem quando as Escrituras não são a única e suficiente fonte de autoridade. E isso é muito claro de observar, irmãos, quando nós olhamos para a situação de muitas ditas igrejas. Se nós observarmos problemas que surgem, nós certamente conseguiremos relacionar tais problemas como uma falha nesse entendimento do sola Escritura, nesse entendimento de que somente as Escrituras Sagradas são a única e suficiente fonte de autoridade para a vida cristã e para a igreja. Mas nós podemos resumir esse perigo em 3 grupos que são 3 usurpadores da autoridade da Escritura que podem conduzir a igreja à morte, ao declínio. São esses usurpadores que resumem esse perigo. Quais são esses usurpadores? Nós temos aqui o tradicionalismo, o emocionalismo e o racionalismo. O que eu quero dizer com usurpadores? São aqueles que tomam o lugar que deveria ser somente da Escritura e conduz a vida da igreja que não adota o sola Escritura. É claro que aqui nós dividimos como uma forma de facilitar o entendimento, mas isso acontece de maneira misturada, né? Muitos pontos desses 3 acabam se misturando em meio a esse perigo. O primeiro é o tradicionalismo, que é o apegar-se àquilo que sempre foi feito como tendo autoridade paralela às Escrituras. Ou seja, o nosso costume, a forma como nós vivemos ao longo dos últimos anos é o que define, é o que é colocado como autoridade para a vida da igreja, para a vontade de Deus manifestada na igreja. Dessa forma, nós estamos ali sendo conduzidos para mandamento de homens e não para a vontade de Deus. É algo muito similar ao que acontece lá em Marcos 7, não sei se os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus Cristo ele está com seus discípulos, eles vão fazer uma refeição e os discípulos não lavam as mãos, e então chegam os escribas, falando sobre o costume, por que eles não seguem o costume e a tradição. E o Senhor ali os ensina sobre o que é realmente que traz, o que é que tira realmente a pureza, né? O que é que contamina o homem. Então, o tradicionalismo, ele conduz a mandamentos de homens, a ter mandamentos de homens como autoridade, ao invés das Escrituras. O segundo ponto aqui é o emocionalismo. É aquilo que é muito comum de ser visto também, onde a autoridade ela está dentro de nós e não fora, né, por meio da Escritura. Aquelas pessoas que dizem: olha, eu senti de Deus e por isso eu vou agir assim. Eu senti de Deus e por isso eu vou fazer dessa forma. A autoridade não está na Escritura, a autoridade está dentro daquele que assim age. Essa semana eu vi uma postagem em que um conhecido que eu tenho, ele estava falando, inclusive, os argumentos que ele estava utilizando, né, os argumentos não, mas a proposta que ele estava fazendo era uma proposta até interessante, mas o argumento que ele utilizava é o seguinte: olha, pense sobre isso para tomar uma decisão e então consulte o coração. Sinta de Deus para saber se você está fazendo a coisa correta. Então, esse é um argumento emocionalista, onde a fonte de autoridade para este está no seu próprio coração, naquilo que ele sente, naquilo que ele está ali experimentando. É daí que vem também aquelas frases do tipo: a letra mata, né? Que é um erro interpretativo, que fala onde as pessoas estão dizendo ali que estudar demais a Escritura pode levar à morte. Isso vem dessa usurpação da autoridade das Escrituras pelo sentimento, pelo emocionalismo. A fonte de autoridade aqui é subjetiva. É feito o checkmate aqui, né? Não, eu entendo assim.
e você entende assado, né? Então, você não pode sondar, você não pode saber o que está no meu coração. Esse é um dos perigos ocasionados por não adotar o solo Escritura. O terceiro é o racionalismo, onde a razão ela recebe autoridade paralela às Escrituras. Aquilo que não passa no crivo da razão não pode ser concebido como tendo autoridade. E esse é um perigo gigantesco, irmãos, porque dessa forma a igreja ela começa a ser moldada pela visão desse mundo. Então, se não faz sentido para este mundo que determinada ação seja feita de uma certa forma, se não faz sentido para o mundo, então na igreja não vai fazer sentido de acordo com essa visão. É aquilo que eu até comentei com os irmãos na pregação da quarta-feira passada, acerca da lógica daqueles que estão do lado de fora não conseguir alcançar a lógica das Escrituras, a lógica daqueles que são discípulos. O racionalismo conduz a isso também. Mas, resumindo aqui, irmãos, nós temos esses três usurpadores de autoridade conduzindo a três grandes problemas, a três grandes caminhos de perdição. Os irmãos chegaram a relacionar isso? Aonde chega o tradicionalismo? Aonde chega o emocionalismo? E o racionalismo? Existem consequências diretas desses três caminhos, desses três usurpadores. O tradicionalismo leva ao legalismo, conduz à obediência a mandamentos de homens, ao legalismo. O emocionalismo, ele conduz ao misticismo e ao sincretismo, que é o que nós vemos corriqueiramente. O racionalismo, ele conduz ao liberalismo teológico e ao mundanismo. A enxergar a igreja, a enxergar a vida cristã com os olhos e com as lentes deste mundo, e não com a visão do alto. Isso é perigosíssimo. Obviamente, irmãos, todos esses perigos aqui, tudo isso leva ao analfabetismo bíblico, leva à ignorância acerca da salvação e da vida piedosa, aprisiona os crentes e a igreja, de forma que as portas da igreja são abertas para lobos, para falsos líderes, para líderes que são inacessíveis, inquestionáveis, aqueles que levantam a voz e dizem, não toqueis no ungido do Senhor, né, porque você vai estar pecando. Tudo isso conduz, essa ignorância conduz a isso. Nós vamos já entrar nessa citação de Jeremias, mas vamos abrir aqui rapidamente Gálatas, capítulo 1, versículo 8, só para os irmãos verem algo interessante sobre isso. Paulo, nós já vimos isso várias vezes, Paulo, ele sempre que necessário, ele defende a sua autoridade apostólica, porque ele sabe que defender a sua autoridade apostólica é defender o Evangelho. Mas olha o que ele diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8, ele diz assim, mas ainda que nós, e aqui nós está falando de Paulo, é Paulo. Aqui quando Paulo escreveu, ele está falando dele, ainda que eu, né? Ego. Ainda que nós, ainda que Paulo, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldição. Olha aqui o entendimento, irmãos, de Paulo acerca da centralidade da Sagrada Escritura, que confere autoridade a ele. A autoridade de Paulo como apóstolo, que ele defende nessa epístola, não está nele em si, não é intrínseca a ele, mas ela vem diretamente do evangelho que Paulo traz, de maneira que se ele trouxesse um outro evangelho, deveriam considerá-lo como maldição, como anátema. Sem o solo Escritura, sem esse entendimento de que somente a Escritura é a fonte de autoridade, muitas e muitas igrejas caem no perigo de levantar líderes que não são conduzidos pela Escritura, cuja autoridade não emana das Escrituras, e sim da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Mas vamos agora a Jeremias capítulo 2, versículos 10 a 13. Esse é um texto maravilhoso, aterrorizador,
que trata desses perigos também em relação a não ter a Sagrada Escritura como centro. Alguém lê, por favor, Jeremias capítulo 2, do versículos 10 ao 13. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a cuidar e atentai bem, e ver, jamais concebeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses por que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de mim e do espantai-vos isto, ó céu, e horrorizai, e cai estupefado no Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de água, e cavaram cisternas poucas, e dano eterno às águas. Olha que interessante, irmãos. O texto aqui diz que o povo de Israel ele abandonou o próprio Deus, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas furadas, cisternas rotas, cisternas que não conseguem reter água, cisternas que eram um tipo de poço artesanal que acabava ruindo e sendo soterrada, levando pessoas, muitas vezes o próprio dono ali que tinha cavado, a morrer por sede, por conta da sede, por conta da falta de água. E é isso que acontece com aqueles que buscam cisternas furadas, com aqueles que buscam matar a sede, aqueles que buscam, que anseiam pela água que vem de fontes rotas, por aquilo que vem de fontes rotas. Nós temos que ter muito cuidado de não buscar outros tipos de revelação e a revelação em cisternas furadas, que não retém água. Nós podemos cair nesse erro muito facilmente, conduzidos por alguns desses usurpadores de autoridade, seja pelo tradicionalismo, seja pelo emocionalismo, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, seja pelo racionalismo, querendo enxergar a igreja, a palavra de Deus, o povo de Deus, o plano de Deus com os olhos mundanos, os olhos carnais. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas eu quero trazer mais um ponto aqui que é fantástico, irmãos, nesse livro de Jeremias, porque após essa citação aqui, o Senhor utiliza Jeremias para falar sobre o juízo que ele iria aplicar sobre a terra de Israel, mas no capítulo 4, no versículos 14 e 15, no capítulo 4, desde o início, ele está falando sobre a sua promessa de misericórdia e de reconciliação desse povo, de resgate desse povo. E olha o que o Senhor diz nos versículos 14 e 15 do capítulo 4. Ele diz assim: acho que eu escrevi errado aqui. Só um instantinho, irmãos. Acho que eu escrevi errado aqui. Deve ser 3. Isso, desculpa, irmãos. É o capítulo 3, 14 e 15, tá? Então, 3, 14 e 15. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Como ele fará isso? Como o Senhor irá restaurar esse povo? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Para quê, irmãos? Por quê? Pastores que são segundo o coração do Senhor e que apacentem com conhecimento e com inteligência, para que a sua palavra, para que a sua vontade, para que a sua voz fosse então entendida, compreendida e vivida. Os instrumentos dessa reconciliação são pastores segundo o coração de Deus. E nós precisamos ser lembrados disso. Nós estamos vendo muito sobre isso nas epístolas pastorais, né? Estamos em 1 Timóteo, mas nós precisamos ter um entendimento correto sobre isso, meus irmãos. Sem a liderança de pastores segundo o coração de Deus, a igreja acaba por buscar cisternas furadas, ao invés de águas vivas. Isso não coloca esses homens como sendo superiores à igreja.
Não é assim que a autoridade é dada a estes homens. Mas isso coloca como servos de todos, como entendendo a sua responsabilidade, para que então a igreja não morra de sede. Para que então a igreja possa receber a água viva. Isso é importante ser percebido. Nós muitas vezes analisamos essas coisas. É muito comum nós analisarmos o solo Escritura, somente a Escritura, olhando como se nós estivéssemos aqui sendo chamados a pegar a palavra de Deus, ler essa palavra e então a partir daí nós conseguimos viver de maneira agradável a Deus. Mas não é só isso. É claro que você tem que ler a palavra do Senhor. Muitas vezes, o tempo todo. Mas o Senhor ele tem os instrumentos que Ele utilizou, que Ele escolheu, para que essa água viva ela seja entregue, né, àqueles que têm sede. Se os irmãos lembrarem, vou falar um pouco sobre isso já para nós finalizarmos. Se os irmãos lembrarem, lá em Efésios, capítulo 4, nós temos o Senhor falando sobre os dons que Ele deu à igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós já vimos que aqui nós não estamos falando de ofício, são dons. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Percebam, irmãos, esses dons aqui são todos dons relacionados à palavra. Aqueles que estabeleceram os fundamentos da palavra, apóstolos e profetas, e aqueles que receberam esses fundamentos para pastorearem, para instruírem, para levarem essa palavra à igreja, a outros evangelistas e mestres, com o intuito da edificação da igreja. Sem reconhecer a instrumentalidade destes homens e desses dons, nós também estamos deixando de reconhecer, deixando de adotar o sola Escritura. Estamos chegando ao fim. Quais são as aplicações práticas do sola Escritura? E aqui quem vai responder? Igreja Batista Reformada em Russas. O que o sola Escritura, o que o somente Escritura, o que esse entendimento gerou e sustenta nessa igreja? É importante que os irmãos respondam isso, porque isso é experimentado por nós aqui. Nós respiramos isso e não podemos deixar passar desapercebido isso. Ok. Isso mesmo. O que mais, irmãos? A gente falou do ponto interessante, convicção. A convicção é firmada, é forjada, né? Ela é fortalecida. O irmão falou que isso muda, né, a forma como nós pregamos a palavra. Então, existe uma forma de pregar a palavra que é moldada pelo sola Escritura, por esse entendimento que nós temos da autoridade da Escritura. É por isso que as pregações são expositivas, ou seja, a mensagem da pregação ela vem da interpretação, da intenção do autor da Escritura, porque nós entendemos que ela foi inspirada pelo Senhor para trazer aquela mensagem. O que mais? O que mais? Como a nossa vida comum, diária, prática da igreja é afetada pelo sola Escritura. Isso mesmo. Condução do culto, a liturgia, a forma como nós cultuamos ao Senhor. Isso mesmo. Vem do entendimento de que não somos nós que temos autoridade para definir como nós cultuaremos ao Senhor, mas é o Senhor, por meio da sua palavra, que nos diz, que nos revela como Ele quer ser cultuado. Vou te falar. Preparação, o zelo em relação à palavra, né, o entendimento. Muito bem, isso mesmo. Né, influencia a forma como nós enxergamos o evangelismo, né, o discipulado. Isso mesmo, irmãos. Só faltou um ponto que eu esperaria que os irmãos falassem, que é também sobre a disciplina na igreja, né, do entendimento correto
que vem da Sagrada Escritura acerca do que é a disciplina, da importância dela e de como ela deve ser utilizada para a preservação da igreja. Quando esse entendimento não está claro na igreja, a igreja, ela muitas vezes deixa de aplicar a disciplina por medo, para tentar evitar desconforto. E isso é algo que é muito prático da vida da igreja, que é moldado pela Escritura. Não existe a aplicação fiel da disciplina que não seja moldada pelo entendimento, pela convicção da Escritura, porque é muito desconfortável, né? Traz desconforto. Ok, irmãos, os irmãos falaram muitas coisas interessantes, muito bom. Eu trouxe aqui só alguns pontos que resumem isso, né? A abolição de outras fontes reveladoras. Nós não buscamos em outras fontes, seja qualquer um daqueles usurpadores, né? Autoridade para a condução da igreja, a igreja conduzida pela palavra. Então, aquilo que a palavra coloca como sendo a verdade para a condução da igreja, é isso que a igreja vai fazer, né? Vai utilizar. É aí que vem a pregação fiel e expositiva, a disciplina sendo aplicada da maneira como deve ser, a autoridade dos líderes sendo compreendida como deve ser, como sendo aqueles que devem sim ser honrados, porque são instrumentos do Senhor, mas que não são pessoas que possuem autoridade fora das Escrituras, né? E não podem ser vistos como aqueles seres inacessíveis, né? Que estão em um patamar elevado, que não fazem parte ali da igreja. Outro ponto importantíssimo é acerca a Imna falou sobre o culto, né? A importância do dia do Senhor é moldada pelo sol da Escritura. Meus irmãos, isso afeta diretamente o nosso domingo, porque nós entendemos que não é só uma EBD, não é só uma pregação, não mais uma pregação, que por conta disso dá para então eu pegar esse domingo e fazer, sei lá, eu vou para... faz tanto tempo que eu não vou para o aniversário do meu sobrinho, então eu vou para o aniversário do meu sobrinho uma vezinha, que mal tem, uma vez no ano, né? Eu vou, né? Mas isso molda o nosso entendimento acerca do zelo e do dia do Senhor, né? Para que a gente não possa agir de maneira desapercebida acerca do poder da palavra e do privilégio que temos de, nesse dia, no dia do Senhor, sermos edificados, alimentados pela palavra. Entendimento correto do Evangelho, como alguns irmãos comentaram aí, né? Convicção que é formada, que é estabelecida, e isso afeta diretamente, inclusive, os próximos solas que nós veremos, né? Os demais solas, essas convicções vêm do sola Escritura como sendo vivido ali na prática da igreja. O entendimento do valor e da importância da igreja, e isso talvez seja um dos pontos mais frágeis acerca do evangelicalismo moderno, né? As pessoas, de uma forma geral, não têm vivido e entendido esse valor e a importância da igreja local, desprezando tanto o dia do Senhor, como eu acabei de comentar, mas também o valor da igreja, da comunhão dos santos, o valor daqueles que são colocados pelo Senhor como instrumentos para a edificação da igreja. Tudo isso vai ser afetado diretamente pelo entendimento do somente a Escritura. E, por fim, a primazia do ministério da palavra, que nós vimos também aqui, né? Solenidade do culto, estrutura do culto, a vida da igreja, o discipulado, a honra para aqueles que lidam com a palavra, o entendimento de fomentar o ministério da palavra de maneira que a igreja possa crescer, sabendo que somente por meio da palavra a igreja conseguirá avançar, por meio desse fomento ao ministério da palavra. Tudo isso vem através do sola Escritura e, consequentemente, o amadurecimento da igreja, né, irmãos? Não existe igreja madura, não existe possibilidade de amadurecimento cristão sem que isso aconteça por meio dos dons que foram, como acabamos de ler aqui em Efésios 4, onde o Senhor deu como dons aqueles que irão instruir por meio da palavra, para que através da palavra a igreja amadureça, para que através da palavra os santos sejam aperfeiçoados para o seu serviço, para a edificação do corpo. Essa é uma consequência direta do sola Escritura, amadurecimento da igreja. Ok. Perguntas, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Se não, no próximo domingo, com a graça do Senhor,
nós teremos a próxima aula, né, dos 5 solas da Reforma, os solos Cristos. Continue orando por isso, orando pelo celeiro, que o Senhor fortaleça os irmãos, os capacite para a edificação da igreja.